Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Sérgio Lira e hoje nós iremos trabalhar capítulo 9, Equação do segundo grau. Essa aula é destinada aos alunos do 9º ano, tudo bem? Módulo que nós iremos trabalhar hoje, módulo 73 e 74. Esse módulo vai falar das equações do segundo grau. Pessoal, esse tema é um dos temas mais importantes do 9º ano, certo? É o momento em que vocês começam a resolver de fato as equações do segundo grau, que serão muito úteis no decorrer da sua vida acadêmica, até o momento em que você for prestar o vestibular. Tudo bem? Então preste atenção, porque nós estamos trabalhando esse assunto, que é um assunto extremamente importante, tá? Eu vou iniciar com uma motivação, que é uma situação-problema, para a gente verificar a aplicação desse conteúdo. Depois eu coloco de forma estruturada toda a teoria, e aí sim vamos fazer exemplos e depois os exercícios. Tudo bem? Vem comigo. Vamos começar imaginando o seguinte. Imagina que você tem um terreno. Esse terreno ele possui 108 metros quadrados de extensão, certo? E o que você tem ali nas dimensões? Você conhece a frente do terreno e a largura, né, e a profundidade do terreno. Essas medidas, elas possuem uma diferença de 3 unidades. A frente do terreno, ela é 3 unidades maior, né, do que a lateral. E aí? A grande questão é você descobrir qual é a medida da lateral desse terreno. A princípio, né, pode ser um problema simples, basta ficar testando. Se a lateral for 1, então a frente vai ser 4. Porém, 4 vezes 1 não dá 108. Então vamos testar a lateral sendo 2. Se a lateral for 2, a frente vai ser 5. Porém, 2 vezes 5 não dá 108, dá 10. E aí você pode ficar testando, até chegar no resultado pretendido. Mas existem maneiras mais simples, certo? Primeiro eu vou trabalhar esse conceito. Então a gente sabe que a área ela é igual ao produto, né, do comprimento pela largura. Então você tem x que multiplica x mais 3. Esse resultado te dá a área. E a área está dando 108, certo? E aí, bom, você pode pensar, né? Quais dois números que multiplicados dá 108, de tal forma que um seja 3 unidades maior que o outro? Bom, daí você vai ficar pensando nesses dois números. Depois de algum tempo, né, acredita-se que você consiga chegar nesses dois resultados. Por exemplo, se você considerar x igual a 9, né, você vai chegar no seguinte. Suponha que você considere x igual a 9. Daí você vai chegar em 9 vezes 9 mais 3. E aí sim você vai chegar na sua resposta. Porque você vai ter 9 vezes 12, que de fato é 108. Então tá aí, ó. Você acabou de obter a sua resposta, certo? Portanto, a resposta é x igual a 9 metros. Tudo bem? Note o seguinte, você também poderia ter encontrado, né, o número
menos 12 como solução. Porém, você não poderia utilizar o menos 12. Por quê? Porque se a gente está falando de uma dimensão, de uma distância, esse resultado ele não pode ser um número negativo. Por isso que você sempre tem que pensar, para esse tipo de problema, valores positivos, certo? Então, apesar do menos 12 também ser uma solução, ela não é válida, tá bom? Tá, então agora que você já entendeu, vamos ver o que a gente pode fazer, né, para não ficar nessa tentativa até encontrar a resposta correta. Vamos pensar no desenvolvimento. Então aqui vai ficar x que multiplica x mais 3 é igual a 108. Se a gente fizer a distributiva, nós iremos encontrar x ao quadrado mais 3x igual a 108. Colocando 108 para o primeiro membro, nós vamos obter x ao quadrado mais 3x menos 108 igual a 0. Então, pessoal, nós acabamos de chegar na famosa equação do segundo grau. Então, essa é uma equação do segundo grau. Note que temos um sinal de igual, então é uma equação, e ela é do segundo grau porque nós temos um termo elevado ao expoente 2. Então, se esse termo está elevado ao expoente 2, trata-se de uma equação do segundo grau. Tá legal? Agora vamos ver a forma da equação do segundo grau. Olha lá. Forma da equação do segundo grau. A forma é esta. Veja bem. ax2 mais bx mais c igual a 0. Veja. A, B e C são chamados de coeficiente, certo? Então, o A, o B e o C são chamados de coeficiente. O interessante é você perceber o seguinte, o A, ele não pode, em hipótese alguma, ser igual a 0. Por que que ele não pode ser igual a 0? Suponha que ele fosse o 0. Então, eu vou fazer 0 vezes x ao quadrado. Esse termo aqui vai desaparecer. Se esse termo desaparece, eu deixo de ter uma equação do segundo grau e passo a ter uma equação do primeiro grau. Portanto, o A ele não pode, em hipótese alguma, ser igual a 0. Tudo bem? Então, por esse motivo, a gente escreve que o A ele tem que ser diferente de 0. Agora, e os outros coeficientes, o B e o C? Será que o B e o C podem ser 0? Sim, podem ser. Mas ao mesmo tempo? Também. Pode ser também ao mesmo tempo. Então eu botei aqui 3 situações. Primeira situação, o B igual a 0. Então se o B for igual a 0, você perde esse elemento central. Então você tem que ax2 mais c. ax2 mais c igual a 0. Agora, se o c for igual a 0, você perde esse termo independente. Então, você tem que ax2 mais bx é igual a 0. ax2 mais bx é igual a 0. E se ambos forem igual a 0? Por exemplo, o b igual a 0 e o c igual a 0. Então, se você tem b e c igual a 0, você tem, então, somente ax2 igual a 0. ax2 igual a 0. Certo? Foi? Então, pessoal, vou trazer agora maneiras de solucionar uma equação do segundo grau nessas 3 possibilidades. Então, eu vou fazer um exemplo para cada um. Tá bom? Guarda só um pouquinho.